dias, queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, via Facebook, Instagram e YouTube. Abramos a Bíblia Sagrada, Antigo Testamento, no livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 6. Enquanto você vai folheando a Bíblia, quero louvar a Deus por essa rica oportunidade de estarmos em sua presença, adorando, bendizendo, exaltando o seu santo nome. Louva a Deus pela vida do nosso pastor, que nos dá essa oportunidade. Deus abençoe. Você que nos acompanha pelas redes sociais, que você possa compartilhar essa live na sua timeline, nos grupos que tem no Facebook, para que mais pessoas sejam abençoadas. Diz assim o texto de Juízes, capítulo 6, versículo de número 6. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos tirei, e vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita. E Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Graças a Deus. Queridos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, houve um período da história do povo de Israel em que o povo de Israel se apressou na idolatria a Baal. Baal é um Deus criado pelos homens, da invenção e da psique humana, um dos mais antigos, que desde os sumérios é adorado pelos idólatras que permeiam essa terra. E ele é considerado Deus da agricultura, considerado Deus das estações. E o povo de Israel, o povo do Deus vivo, começou a idolatrar, começou a adorar, começou a servir a este Deus por nome de Baal, deixando de lado todos os ensinamentos da lei do Senhor, os ensinamentos de Moisés. O povo que servia ao Deus vivo agora começa a construir altares a Baal em seus lares, postes ídolos, sacrificando e servindo a este Deus durante um bom tempo, a ponto de a mão do Senhor, do versículo 1 de Juízes, capítulo de número 6, vir sobre ele. A Bíblia diz assim que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Juízes capítulo 6, versículo 1. E o resultado disso é que o Senhor, por causa desta idolatria,
entregou o seu povo na mão dos midianitas durante 7 anos. E o que acontecia é que os midianitas se sobrepuseram sobre o povo de Israel, lograram êxito e dominaram a nação de Israel, e desciam juntamente com os amalequitas e povos do Oriente e tomavam a sua colheita, tomavam a sua seara, o seu trigo, o seu mantimento. E durante 7 anos isso ocorreu por causa da idolatria do povo de Israel para com Baal. Decisões erradas daquele povo gerou este mal. Decisões dos seus líderes, decisões governamentais. E nós vivemos dias onde o mundo está sendo assolado e açoitado por um momento difícil que com certeza o nosso Deus, que é soberano, permitiu com que viesse. E nós perguntamos, por que isso está acontecendo? Nós nos perguntamos, por que o mal sobreveio nas nações, nos países? Por que estamos vivendo este momento? Ora, a Bíblia vai dizer que eles fizeram mal aquilo que era aos olhos do Senhor. Vivemos um período onde os padrões sociais, familiares, que muitas das vezes parecem agradar aos homens, quando eu digo os homens dessa terra, dentre eles homens iníquos, perversos, esses padrões sociais da sociedade e padrões até familiares desagradam ao Senhor nosso Deus. Decisões governamentais, decisões tomadas por líderes, agradam muitas das vezes os homens, mas desagradam o Senhor nosso Deus. Muitas das vezes nós temos visto isso acontecer. E para o povo de Israel, essa decisão de idolatria trouxe um mal sobre eles. Durante 7 anos eles ficaram cativos dos midianitas. E a pergunta que nos cabe nesse momento como igreja é: como nós estamos agindo diante dos olhos do Senhor? Porque a igreja, sendo igreja, ela não foi chamada para agradar a homens. A igreja foi chamada para agradar o Senhor. E igreja é muito mais do que um corpo de pessoas que congrega no templo. Igreja é um pai de família, é uma mãe no seu lar, é um jovem na universidade, na faculdade, é um homem no seu trabalho. Nós somos chamados para agradar ao Senhor. Esse mal veio sobre eles, e olha, interessante que existe um paradoxo aqui, e eu quero adiantar porque preciso ser rápido. Esse povo que antes tinha segurança em Deus, um povo que era abençoado, um povo que tinha promessas, um povo que tinha bênçãos, um povo que tinha provisão de Deus, agora começa a habitar em cavernas, começa a habitar em covas nos montes, começa a habitar em fortificações. Por quê? Porque eles perderam a segurança que eles possuíam na presença de Deus. E olha o paradoxo aqui. Eles perderam a rotina que eles tinham de paz, se tornou uma rotina de medo e de desespero. E onde eles habitavam, em casas, vilas, cidades, agora estavam habitando em covas. Em outra tradução, buracos. Estavam habitando em cavernas. Estavam fazendo fortificações porque eles eram presos. Eles perderam a sua liberdade. Por quê? Porque quem perde a presença de Deus sofre as intempéries da ausência de Deus em sua vida. Uma nação só é abençoada quando a presença de Deus está sobre ela. A palavra do Senhor diz que bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Um povo que tinha promessas, bênção, provisão, segurança, paz, vitória, recurso, perdeu a bênção da presença de Deus e começou a sofrer as intempéries da ausência de Deus em sua vida.
e da presença dos inimigos em sua vida. E o que acontece com isso é que o inimigo vem para roubar, para destruir, aleluia, para acabar com a seara daquele povo, porque o povo havia perdido a proteção do seu Deus. Olha o paradoxo: quem não valoriza a segurança da presença de Deus, grave isso, sofre a insegurança de viver uma vida na ausência de Deus. Você sabe por que você é abençoado? Porque Deus é contigo. Você sabe por que não falta o pão na sua mesa? Porque Deus é contigo. Você sabe por que você não morreu para o Covid-19? É porque Deus te guarda. Você sabe por que a porta de emprego não fechou na tua vida? É porque Deus abriu e ninguém fecha. Você sabe por que o inimigo tenta entrar na tua casa, bater e não consegue? Porque a presença de Deus te dá segurança. Provérbios diz: torre forte é o nome do Senhor. O justo correrá para ela e se encontrará em alta segurança. Quem te guarda é Deus. Então valorize essa presença. Eu quero continuar aqui. Olha o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia diz que os midianitas vinham contra eles para destruir, e eles faziam algo interessante: eles destruíam a novidade da terra. Você que está assistindo, presta atenção nisso. Eles viam aquilo que os israelitas haviam acabado de plantar, e que de alguns meses para frente iria brotar, iria dar fruto, e o povo tentaria colher. Eles vinham e destruíam aquilo. A novidade, quando se fala de novidade, fala de algo que foi plantado e começou a brotar. Eles não deixavam o povo sequer colher. Eles já destruíam aquilo que estava brotando. Sabe por quê? Porque eles queriam dizer para aquele povo: vocês não têm futuro, vocês não terão o que comer amanhã, vocês não terão esperança, não há futuro para vocês, porque nós vamos descer aqui quantas vezes nós quisermos e nós vamos destruir a novidade da sua terra. Aquilo que vocês semeiam, aquilo que vocês preparam, aquilo que vocês estão esperando que os vossos filhos vão colher, vocês não vão colher, porque nós vamos chegar antes e vamos destruir. A Bíblia diz que eles desciam naquela terra e eles não deixavam nenhum mantimento. O povo ficou com fome porque o inimigo queria enfraquecê-los, queria desnutri-los, subnutri-los. Não tinha força. Não existe nada que humilha mais o ser humano do que a fome. A fome humilha o orgulho do homem. Você querer comer alguma coisa e não poder, isso é terrível. E Deus estava permitindo isso. Aleluia. Entenda uma coisa: tudo que está acontecendo no mundo é permissão de Deus. Tudo que está acontecendo no governo é permissão de Deus. Deus não está como um velho numa cadeira manquitolando e dizendo: ah, eu perdi o controle. Não, Deus é o Senhor, Ele é todo poderoso, Ele está no trono. Isaías viu Ele no trono, e se Ele está no trono, Ele está dizendo: eu governo o Brasil, eu governo a América, eu governo as nações, eu governo o universo, e tudo acontece conforme o meu desejo e no controle de minhas mãos. Deus permitiu que o adversário levasse o mantimento, as ovelhas, os bois, e a narrativa bíblica vai dizer, olha só isso, versículo de número 6: assim Israel empobreceu muito. Aleluia, glória a Deus. Assim Israel empobreceu muito. Aleluia. O que é pobreza? Falta de recurso. O que é pobreza? É quando você não tem da onde tirar. O que é pobreza? É quando não existe mais nada. É quando a pessoa vai dormir e diz: eu não tenho nada para comer amanhã. Eu perdi tudo. E Deus muitas das vezes permite com que as pessoas, o homem, perca tudo. Tem gente que tem que perder absolutamente tudo para lembrar
que o Senhor é Deus. Vou repetir. Tem gente que tem que perder absolutamente tudo para entender que sem Deus ele não é nada. Tem gente que tem que perder absolutamente tudo para entender que quem dá o ar que ele respira é Deus. Quem faz o aparelho digestivo do corpo dele funcionar sem ele dar um comando, se quer imaginar ou pensar, é Deus. Quem faz o coração dele bater é Deus. Quem acorda ele pela manhã, dá vigor e saúde para ele trabalhar, é Deus. Deus não é mau, Deus é amor, mas o amor de Deus tem as suas formas de trabalhar. Quando eu vejo meu filho, eu corrijo meu filho. Eu amo meu filho, eu guardo meu filho, eu ensino meu filho. Eu não vou permitir o meu filho se jogar de um precipício de ambição e de orgulho, mas nem que eu tenha que tirar tudo dele para ele entender que eu sou o pai dele e que ele tem um Deus na vida dele. Eu vou corrigi-lo, porque o Senhor exorta e corrige a quem ele ama. Aleluia, o Senhor exorta e corrige quem ele ama. Há uma geração aí que é alérgica à doutrina, alérgica à correção, alérgica à exortação. Deus exorta e corrige quem ele ama. Se você é amado de Deus, Deus vai te puxar para ele com as suas cordas de amor. Deus vai te trazer para ele com a sua mão de poder. Ele tem seus meios. Tem gente que tem que perder o carro. Tem gente que tem que perder a casa. Tem gente que tem que perder o dinheiro, a posição, muitas das vezes a saúde. Sabe para quê? Para perder o orgulho. Israel era um povo obstinado na idolatria, porém orgulhoso. Eu vou encerrar aqui para dizer uma coisa. Foram 7 anos, 2.555 dias. Mesmo no meio daquela sequidão toda, aquele povo não clamou a Deus. Israel não pecou antes dos 7 anos. Israel também pecou durante os 7 anos. Foi quando Israel perdeu tudo, que o orgulho e a dura cerviz daquele povo foi abatido, que então eles se deram conta: nós estamos errados. Deus não tem problema com dinheiro. Deus não tem problema com riqueza. Quem tem problema com dinheiro e com riqueza é o homem. Jesus disse: aonde estiver o coração do homem, ali estará o seu tesouro. Se você depende tão somente de Jesus para ser salvo, o seu coração e o seu maior tesouro tem que ser Jesus. Só Ele te salva. Jesus não tem problema com dinheiro. Quem tinha problema com dinheiro era Judas, que andava com Jesus, ouviu Jesus pregar, viu Jesus ensinar sobre amor, misericórdia, abnegação, humildade, mas roubava o dinheiro da bolsa. Quem tem problema com dinheiro, aleluia, são os homens cheios de ambições, como o jovem rico. Jesus olhou para ele, o amou, disse para ele: tudo que tu tem dá para mim, e a minha vontade é essa, dá aos pobres. Depois vem, me segue, te farei um discípulo, te farei um servo meu. A Bíblia diz que Jesus o amou, mas ele amava mais as suas riquezas do que o Filho de Deus, e virou as costas e foi embora. Jesus não tem problema com riqueza. Quem tem problema com isso somos nós. O Senhor disse para Laodiceia: como dizes, rica sou, muito me tenho enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabes que és miserável, pobre, cega e nua. O Senhor disse para Esmirna: conheço a tua tribulação e pobreza, mas tu és rica, porque tu tens fé, amor, perseverança, piedade, compaixão, frutos do Espírito. Tu és rica. O que você tem, o ouro não compra, a prata não compra, o dinheiro não compra o seu nome escrito no livro da vida. Foi quando Israel empobreceu que a Bíblia diz, versículo 6: então Israel clamou ao Senhor. Eu quero dizer aqui, é tempo de clamarmos, é tempo de levantarmos a nossa voz,
É tempo de rasgarmos não as nossas vestes, mas os nossos corações. É tempo de pôr a cara no pó, porque ainda há esperança. É tempo de nos unirmos, deixarmos de lado o orgulho, deixarmos de lado aquilo que nos separa, que nos divide, pensamentos teológicos, coisas tão pequenas, e nos unirmos como um só corpo, como um só povo, como um só, servindo ao só Senhor, um só Deus, e dizermos: Senhor, sara a nossa nação, porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, perdoarei todos eles e sararei a vossa terra. Sabe que esse povo recebeu de Deus uma resposta. E sabe qual foi a resposta? O sinal de que Deus havia ouvido. Um profeta foi lá. Um profeta foi até aquele povo. E aquele povo recebeu aquele profeta na expectativa de ouvir uma mensagem. E quando o profeta abriu a boca, você sabe o que Deus disse? Deus disse assim, versículo 8 e 9: enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimia, e os expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, de cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Eu quero abrir um parênteses para dizer uma coisa. O sinal de que Deus ouviu a oração daquele povo não foi Deus se rebaixando a eles e dizendo: eu vou fazer o que vocês estão pedindo. Não foi Deus chegando e dizendo: receba a chave da vitória. Não foi Deus chegando e dizendo: recebe aí a tua bênção. Não. Deus veio, se apresentou e disse: vocês esqueceram de mim? Esqueceram quem eu sou? Oh, Deus reivindicou o seu nome. Deus reivindicou no coração daqueles homens o seu nome, quem ele era, o que ele tinha feito, o que ele tinha operado. Lembre-se que eu tirei vocês do Egito. Lembre-se de todos os povos que eu livrei vocês. Lembre-se que eu tirei vocês lá do cativeiro, da servidão, mas vocês não me ouviram. Deus repreendeu o povo. Aleluia. Mas isso não significava que Deus não tinha uma resposta de vitória para dar àquela nação. Eu quero dizer para você que nós, como igreja, muitas das vezes não compreendemos que nós somos em Jesus a resposta de Deus para a nossa geração. Porque a igreja ainda está aqui, porque ela tem uma missão. Porque nós não fomos arrebatados, porque ela tem uma missão. Porque ainda não subimos às alturas, porque nós estamos aqui como resposta de Deus em Jesus para esta nação. E que resposta é essa? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você é a resposta de Deus para a oração de alguém. Você é a resposta de Deus para a oração de alguém no teu trabalho. Você é a resposta de Deus para a oração de alguém na tua família. Você é a resposta de Deus para a oração de alguém no teu bairro, na tua rua, aleluia, na tua cidade. Você é a resposta de Deus para essa nação. E eu te pergunto, nesse tempo de crise, quem é você? Nesse tempo de crise, o que você está fazendo? Nesse tempo de crise, aonde você está? A Bíblia diz que então o anjo do Senhor se assenta debaixo de um carvalho em Ofra,
E ali na casa de Joás, idólatra, tinha um altar de Baal na sua casa. Havia um homem chamado Gideão. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava malhando trigo no lagar. Olhe para cá, você que está aí no celular, olhe para mim aqui, ó. Enquanto muitos estavam na cova, nas cavernas, nas fortificações, havia um homem que se levantou, foi até a seara, e a Bíblia vai dizer que os inimigos estavam lá, no campo de Tabor. Ele não temeu pela sua vida, ele não temeu pela sua vida. Ele foi e enfrentou aquela circunstância, e ele colheu aqueles trigos e levou para casa, para malhar trigo no lagar. Trigo se malha na eira, não se malha no lagar. Lagar é lugar de pisar uva. Ele estava no lugar onde ninguém estava, fazendo o que ninguém tinha feito, com uma coragem que ninguém tinha tido. Eu creio que Deus vai levantar Gideões e seus 300 nessa última hora. O pastor está trabalhando, os obreiros estão trabalhando, a igreja está trabalhando, entregando cesta básica, orando, aleluia, nem que seja pelo celular, pela rede social, obedecendo os decretos. Mas a pergunta que eu faço é para mim, é para você. Você é a resposta de Deus para a tua casa. Você tem Jesus na sua vida. Você é o Gideão do teu casamento. Você é o Gideão da tua casa, da tua família, do teu trabalho. Vai aceitar esse jugo, ou vai se levantar e dizer: não, eu creio num Deus que vai me guardar, eu creio num Deus que vai me livrar. A Bíblia diz que ele estava malhando trigo no lagar, e o anjo do Senhor apareceu para ele. Deus não aparece para desocupado. Deus, ele aparece para quem trabalha. É tempo de trabalhar. Podem fechar a porta do templo, aleluia, mas não vão fechar a boca dos crentes. Aleluia. Pode fechar a porta do templo, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Prega o evangelho. Você tem a rede social aí, compartilha tanta coisa o dia inteiro, mas não compartilha um versículo, uma palavra. Vai aí, clica, prega uma mensagem. Jesus quer salvar alguém. Faz um culto doméstico na tua família, prega para os teus amigos do trabalho. Você é o Gideão, aleluia, do teu lar. Você é o Gideão do teu trabalho. Você é a resposta de Deus à oração de alguém. Abrace quando puder abraçar na tua casa. Alimente, vista, visite, mas trabalhe. O Senhor disse para ele, para encerrar: Gideão, homem valoroso, o Senhor é contigo. Olha que interessante. O seu valor não é medido por aquilo que você tem no seu bolso. O seu valor é medido por aquilo que você tem no seu coração. Por quem você é. Eu acho interessante que Deus diz para ele: o Senhor é contigo. Ou seja, isso que você está fazendo, você só está fazendo porque o Senhor é contigo. Ele diz: vai nessa tua força. E assim como tu livras o trigo das mãos dos midianitas, você também vai livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Receba essa palavra nessa noite. Receba essa palavra nessa transmissão. Talvez você possa dizer como Gideão disse: comigo, eu sou o menor da menor família, de uma das menores tribos. O diferencial na tua vida, Gideão, não é a tua estatura, não é a descendência que você possui, a sua linhagem, a sua família.
Não é o tamanho da tribo que você tem. O diferencial na sua vida é que eu, o Senhor, serei contigo. Aleluia. O Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo, minha irmã. O Senhor é contigo. Sou pequeno, mas o Senhor é comigo. Sou falho, mas o Senhor é comigo. Não tenho recurso, mas o Senhor é comigo. Esse é o Senhor. Elias olhou para aquela mulher: tu não tem nada, né? É só um pouquinho de azeite e uma farinha aí na botija, mas faz um bolo, porque não vai faltar. Aleluia. Esse é o Senhor. O Senhor diz assim: olha, diga ao fraco, eu sou forte. Gideão, a tua força sou eu. Serei contigo como fui com Davi. Ei, tu vens a mim com espada, com lança, com teus quase 3 metros de altura, mas eu vou contra ti. Não é no nome de Baal, não é no nome de Asquelon, de Astarote, eu vou contra ti, é no nome do Deus dos deuses. E te digo mais, Ele é o Senhor dos exércitos. Nesse momento, vamos orar. Põe a mão no teu coração. O grupo de louvor já prepara um louvor. Tenha coragem de enfrentar essa crise. Tudo isso está acontecendo porque Deus está levando o mundo a entender que o homem sem Ele não é nada. Você é o Gideão, e você também é um dos 300 que nessa última hora vai se levantar e pregar o Evangelho, levar vidas a Cristo. Você sabe quanto que é 300 de 32 mil? 0,8%. Deus não precisa de muitos. Deus conta com fiéis. E eles foram com espadas, com cântaros, com tochas. E enquanto eles estavam se preparando, Deus colocou pesadelos no arraial do inimigo. Eu quero te dizer que teu Deus trabalha além da tua imaginação. O teu Deus trabalha além da tua expectativa. O teu Deus trabalha além daquilo que você pode ver. E enquanto você aí está se preparando ainda, e às vezes não está nem preparado, Deus já preparou tudo. Isso é muito forte. E ali os inimigos fugiram. Espada do Senhor, espada de Gideão. E os cântaros foram quebrados juntamente com as tochas. E um barulho de um grande exército. E Gideão perseguiu aqueles 2 príncipes e aqueles 2 reis até além do Jordão. E naquele grande dia, Gideão se tornou um herói. Ofereceram a ele um trono em Israel. Ele disse: não, eu não quero. Gideão se tornou um juiz do povo de Deus. E lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 37, diz que pela fé, Gideão, ele virou um herói. Senhor Deus, nessa noite te agradecemos. Que todo espírito de medo, de pavor, de desespero, de desesperança, saia de dentro desse lar agora. Saia desse coração agora. Que nós possamos ser como Gideão, que foi revestido pelo teu Espírito para fazer uma grande obra. Que nós possamos ser como Gideão, aleluia, que não temeu. Ele foi até a casa de seu pai e derrubou o altar de Baal. O conserto de uma nação começa na nossa casa. O conserto de uma sociedade, de um bairro, começa na minha vida. E não importa se vão mudar o nosso nome, se vão nos julgar. Quem nos conhece é o Senhor. Quem nos chamou foi o Senhor. Quem nos capacitou foi o Senhor. E quem morreu na cruz pelos nossos pecados foi o Senhor. Por isso toca nessa vida agora e traz a cura. Cura da ansiedade,
cura do medo, cura do pavor, da depressão, do desespero, e traz agora um espírito de fortaleza, um espírito de coragem, porque é tempo de anunciarmos as boas novas, é tempo de quebrarmos o nosso cântaro e dizer: Jesus vem, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus leva para o céu. Eu abençoo a tua casa, a tua família e o teu lar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Grande é o Senhor.